ao som de uma balada mitolina. É isso aí. Vamos lá, gente. Vamos bater o nosso papo hoje sobre um texto um pouco mais longo do que normalmente a gente costuma apresentar aqui, mas muito relevante, muito importante, porque ele dá continuidade às nossas conversas aqui. Nós vamos em Mateus capítulo 7, versículo 22 até o 29. E olha só o que diz. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É isso aí. Bem, gente, se você prestou atenção, você vai perceber que Jesus, nós chegamos ao finalmente. Aliás, eu coloquei o texto na tela? Não coloquei, né? Desculpa aí, gente. Pensei que tivesse na tela, mas fechei a janela. Segue a vida. Bom, vamos lá. Sobre o que Jesus está falando. Se você prestou atenção, nós estamos nesse momento encerrando o Sermão do Monte. Olha que legal. A gente vem lá do capítulo 5 até o capítulo 7. Fomos pegando trecho a trecho e conversando as particularidades que compõem esse discurso tão importante que é o discurso de Jesus, chamado por nós de Sermão da Montanha, Sermão do Monte, porque Jesus está falando numa localidade desse tipo, né? Bem, chegando no final do Sermão do Monte, o que é que nós encontramos? Nós encontramos uma palavra muito séria de Jesus que, aliás, durante todo o Sermão do Monte, Jesus tem como intenção ensinar os seus discípulos como eles devem viver. Como é que um discípulo de Jesus vive? Quais são as escolhas que um discípulo de Jesus deve fazer? Quais são as prioridades? Quais são os valores? Como é que um discípulo de Jesus, enfim, vive? E é interessante que Jesus vai fazendo um contraponto, uma comparação entre o reino dos homens e o reino de Deus. Isso é muito claro e bem explícito nesse discurso todo que Jesus faz. Olha, não façam isso. Olha, não sigam esse caminho. Olha, não sejam como os religiosos. Olha, não sejam como os brutos, como os violentos. Olha isso, olha aquilo. Jesus está ensinando. O reino dele, as pessoas vivem diferente. No reino de Jesus, as escolhas são diferentes, as prioridades são diferentes. O comportamento nasce de uma transformação interior que muda a vida da gente. E nesse último momento, nesse último ato, vamos dizer assim, Jesus reafirma uma coisa que ele vem falando durante todo o seu discurso. Sabe o quê? A necessidade de avaliação interior. Jesus empurra a gente para a gente pensar no tipo de religião que a gente está vivendo. Por quê? Qual é a religião boa e qual é a religião que não é boa? Gente, a religião que não é boa é aquela onde Deus não está presente. É aquela que me motiva a fazer o que faço, ou por interesse próprio,
ou para aplacar a minha consciência, ou para me fazer merecedor de coisas, a famosa meritocracia. Portanto, existe um tipo de religião que ela tem tudo que se pressupõe para uma religião. Ela tem oração, ela tem leitura bíblica, ela tem, no caso da nossa realidade cristã, né? Ela tem visita à igreja, ela tem um discurso, ela tem um jeito de falar, ela tem toda a aparência e toda a exterioridade de uma religião. O problema é que ela não tem Deus. Ela não carrega Deus, ela não se baseia em Deus. Por isso que é uma religião vã, vazia, insípida, que não gera nada, que não tem um fundamento como deve ter. A boa religião é aquela que se movimenta pelo coração. Aquela que quando algo acontece, acontece porque aquilo está dentro de mim. É aquela que me faz entregar uma esmola na rua, uma ajuda na rua, melhor dizendo, não porque eu penso, bem, se eu entregar essa ajuda aqui para esse rapaz aqui no semáforo, estou bem com Deus, está tudo certo. Não. Mas é aquela que me movimenta a amar, a dividir por amor, parte daqui para fora. Tudo parte daqui para fora. Então Jesus está dizendo o seguinte: sobre qual casa você está construindo a sua vida? Sobre uma boa religião onde Deus está presente, ou sobre uma religião que tem discurso, tem falatório, tem cara, mas não é uma boa religião? Qual é a religião sobre a qual você tem construído a sua vida? É sobre isso que Jesus está falando. Existem duas maneiras de se construir a vida: uma rocha ou uma areia. Qual delas você escolherá para viver? O perigo, é óbvio, de se construir uma vida ou uma casa com os alicerces errados é muito claro. Muito claro. Nós tivemos alguns 2, 3 anos atrás aqui em casa um problema de vazamento num esgoto debaixo da casa, gente. Gente, me deu medo, porque a água se infiltrou aqui por esse cômodo onde eu estou, que é o pavimento inferior da casa, e começou a fazer um estrago, começou a vazar água para o vizinho me chamou e falou: ó, tem um vazamento aqui. E algumas rachaduras apareceram, a casa ficou instável, claro. Nós sabemos da importância disso, mas o grande perigo é que nós podemos fazer isso com a nossa vida. Construir uma vida em cima de alicerces equivocados. E o pior é que é uma situação que pode acontecer com qualquer um, até com os melhores corações. Não pense você que é só aquele líder religioso que explora as pessoas, que está construindo e que já construiu a sua vida em cima da areia e que um dia essa casa vai cair. Aliás, um termo que a gente usa quando alguma coisa dá errado, né? Casa caiu. Imagina chegar no fim da vida e dizer: a casa caiu. Uau! Então é para isso que Jesus está nos chamando a atenção. O sucesso existencial de todos nós está em obedecermos a Deus, em prestarmos atenção no nosso coração, em deixarmos que o Evangelho nos transforme em um novo tipo de gente. O sucesso existencial de nenhum de nós está em quanto vamos ganhar de dinheiro nesse mundo. O sucesso existencial de nenhum de nós está atrelado a quantos seguidores você tem nas suas redes sociais. Nem está atrelado ao tamanho da empresa que você tem ou não tem. Nem está atrelado a qualquer coisa humana. O nosso sucesso existencial está em nos tornarmos quem Deus quer que nós nos tornemos. Gente nova, tendo como o primeiro da fila Jesus Cristo, o perfeito.
Olhando para ele, eu me torno um humano melhor, gente melhor. Interessante que alguns acham que o seu sucesso existencial está na performance religiosa. Ah, quantos demônios eu posso expulsar? É uma maneira de pensar bem distante do que Jesus ensina. Outros acham que está nas profecias, porque é isso que Jesus inclusive traz à tona. Vão chegar perto dele e vão dizer, mas nós expulsamos demônios em teu nome. Mas nós fizemos sinais em teu nome. Sério? Então, não conheço vocês. Caiu a casa. Me enchi de tanta preocupação religiosa e tanto mérito religioso e tanta ação religiosa, mas eu estava longe de Deus. É uma vida cheia de poder, entre aspas aqui, mas que encobre uma religião vazia, uma religião que não vem de Deus e onde Deus não está. Então, é importante que nós tenhamos o cuidado com aquilo que nós fazemos. Essa é a construção de Jesus no Sermão do Monte. Pergunte o porquê você está fazendo o que está fazendo. Faça a vontade de Jesus, porque esse é o objetivo maior. Ser um imitador de Jesus é o que importa, o resto é resto. Às vezes você será, por causa disso, questionado pela religião onde Deus não está presente. E eles vão dizer para você, mas não tem profecia na sua igreja? Não tem, desse jeito aí não tem. Ah, mas não tem poder? E você, já saiu por aí mandando as pessoas serem curadas? Aquele jeito religioso de encarar a vida com Deus, onde a cura está presente, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Onde o mover de Deus, o mover do Espírito Santo acontece. Mas que adianta eu profetizar, eu determinar cura e continuar odiando as pessoas e não me parecer com Jesus? Olha só quanto tempo Jesus gasta falando dessas coisas. E a gente quer às vezes colocar em primeiro lugar aquilo que Jesus gastou tão pouco tempo para falar. Ou que ele fez esporadicamente, como a expulsão de demônios, e até mesmo como curas, que são importantes, fazem parte do processo. Deus faz isso. Mas é só nós olharmos para o livro que nos dirige a viver o Evangelho e você vai encontrar situações que são muitas vezes manipuladas por nós, tiradas de uma importância periférica e colocadas em primeiro lugar. E aí nós construímos um evangelho equivocado, onde o principal, que é a transformação do meu jeito de viver, do meu coração, da minha essência em alguém mais parecido com Jesus, não acontece. Mas as curas acontecem. Mas você não parece com Jesus, você é arrogante, você é mentiroso. Mas eu profetizo e tu, o movimento de Deus, mas você é ladrão, rouba dinheiro das pessoas na igreja, mas você manipula as pessoas. Entendeu? Nós estamos falando de essência. O caminho de discipulado de Jesus, com Jesus, por Jesus, é essencialmente uma transformação ética. O jeito que eu vivo. No meio disso, a misericórdia se manifesta. No meio disso, gente é curada. No meio disso, Deus fala com as pessoas. No meio disso, os dons se apresentam, sem dúvida nenhuma. Mas é no meio disso, no meio desse movimento em que eu sou cada dia mais parecido com Jesus.
Um novo jeito de ser gente, é disso que Jesus está falando. Um novo jeito de viver em sociedade e na sociedade. O reino de Deus se manifestando e se cumprindo a oração de Jesus na vida de cada um de nós. Venha a nós o teu reino. Quando? Jesus está voltando, uma hora ele voltará, mas o reino já veio. E ele está em mim, ele está em você, ele está em nós. Que Deus nos ajude, irmão. Talvez a gente encerre essa conversa sobre cristianologia hoje, eu não tenho certeza. Vou sondar meu coração e saber o que a gente vai fazer na próxima semana. Talvez a gente continue, tudo bem também. Mas eu espero que você, ao ouvir tudo que ouviu aqui, a ler comigo tudo que você leu aqui, eu espero que a gente aprenda alguma coisa. Que ser discípulo de Jesus é ser gente diferente, transformada à luz do Evangelho. Que Jesus me ajude, que Jesus te ajude nessa caminhada. E bora lá, esse foi o Novamente de hoje.